nossas Bíblias no Salmo de número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo de número 2. Glória a Jesus. Salmo de número 2 diz assim a palavra do Senhor, na minha versão: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória a Jesus. Até aqui os irmãos parecem. Glória a Deus. Meus irmãos, o Salmo de número 2, ele é um salmo que fala diretamente sobre o Messias. Ele é um salmo que profetiza o que aconteceu lá no Novo Testamento. E também é um salmo que fala sobre o último tempo, que está descrito lá no Apocalipse. Quando o texto se inicia dizendo assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Do que nós lembramos aqui? Esse texto está falando sobre... é o texto de Davi, que fala sobre o que aconteceu com Cristo. Nações se enfurecendo, reis se levantando e autoridades conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo. Obviamente, quem vai contra Cristo vai contra o seu Pai. E lá no livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 4, nós vamos ter uma explicação sobre esse texto. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Lá no capítulo 4 e no versículo 24, diz assim, olha: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades se ajudam contra o Senhor e contra o seu ungido.
E aqui na sequência vem a explicação dizendo, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Meus irmãos, o que está sendo profetizado no Salmo de número 2 foi o que aconteceu com Cristo quando tentaram contra a sua vida e tiraram a sua vida. Aqui ele diz que Pôncio Pilatos, Herodes, povos juntaram-se contra Jesus e o crucificaram, mataram ele. Na verdade, as nações que se enfureceram contra Cristo a ponto de o crucificar, os povos, as pessoas que concordaram em matá-lo, elas continuam até hoje. Meus irmãos, até hoje estão tentando matar Cristo. Na verdade, estão matando ele dia após dia. De que maneira? Jesus já morreu, mas como é que matam ele diariamente? Quando Paulo foi interceptado pelo próprio Jesus, ele disse o quê? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas como assim? Jesus já tinha ido aos céus? Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os seus seguidores para o matarem. Mas só que Jesus, se apresentando para ele ali de uma maneira espiritual, disse: você me persegue. Você está me perseguindo para me matar, porque se você está aspirando morte contra os meus seguidores, está fazendo a mim. Jesus disse assim: o que você fizer a um dos meus pequeninos, a mim você está fazendo. Se você der de comer a eles, no último dia, Jesus dirá assim: você me deu de comer. Se você deu um presente para eles, se você deu uma cesta básica, se você os visitou nas prisões, você estará fazendo a mim. Se você fizer aos meus seguidores, é o mesmo que fazer a mim. Então os povos ainda estão matando Jesus. Os reis da terra ainda continuam se levantando contra ele. E se Jesus viesse mais uma vez, o que aconteceria dessa vez? Iam matar ele de novo. A mesma coisa, nada ia mudar. Iam tentar contra ele do mesmo jeito, com o mesmo ódio. Porque o mundo não mudou. O mundo não mudou. O mundo jaz no maligno. Desde aquela época. E continua no maligno. Porque o poder que rege esse mundo é o poder das trevas. Em que sentido? Eu sei que Deus é soberano. Mas o diabo é quem dita as regras do mundo. Quando eu falo as regras do mundo, estou falando da maioria. E quem é o Deus desse povo? Normalmente é o dinheiro. Normalmente o dinheiro é o Deus que eles mais amam. Não é o nosso Deus. Nosso Deus, infelizmente, não é o Deus mais procurado ou mais popular. Existem outros deuses mais procurados, mais populares, que têm mais seguidores. E não é o nosso Deus. Jesus disse assim: estreita é a porta que leva à vida, e são poucos os que entram por ela. E largo é o caminho que leva à perdição e à destruição, e são muitos os que entram por ela. Quando Jesus usa a palavra poucos e a palavra muitos, ele está falando de quantidade. A quantidade dos que vão por esse caminho que leva à vida é menor do que a quantidade que vão por esse caminho que leva à morte. Ele está falando de quantidade, de porcentagem. Ele está dizendo que a maioria não prefere. A maioria prefere outras coisas. Deus não é o Deus mais adorado. O Deus criador dos céus e da terra não é o Deus mais adorado. E lá no Salmo de número 2, ele está falando de uma maneira indireta sobre Pôncio Pilatos, Herodes e todos os outros que tentaram contra Cristo, os escribas, fariseus, os que colocaram um espinho na sua cabeça, que bateram na sua face, o que o bateram com uma cana, o que fizeram ele levar o madeiro, o que bateram um prego na sua mão, aquele que deu de beber, deu vinagre numa esponja para ele beber. Ele está falando desses povos que estão enfurecidos contra Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Coisas impróprias.
os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Até hoje nós estamos sendo perseguidos. Na verdade, o nosso país é até suave de ser cristão, né? Mas se nós formos um pouco para a África, Coreia do Norte, a janela 10/40, Oriente Médio, Irã, Afeganistão, eles ainda estão matando Jesus lá. Assim como na União Soviética, a Coreia do Norte proíbe a adoração a qualquer outra pessoa que não seja o presidente, que é o ditador da Coreia do Norte. Eles reúnem a população daquele lugar e fazem eles se ajoelharem e se prostrarem. E quem não fizer isso será punido, não somente ele, mas também a sua família. Se uma Bíblia foi encontrada em um cidadão da Coreia do Norte, ele será levado a trabalhos forçados. E a sua família, filho, vô, tio, também serão levados a punidos. Eles ainda estão enfurecidos contra Cristo, dizendo no versículo 3, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. As pessoas estão dizendo assim, eu não quero essa algema. Eu não quero a algema de Cristo. Eu não quero essas cordas me amarrando. Vamos romper. Foi o que os fariseus fizeram. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo. O que aconteceu? Ira. Você não pode dizer que alguém tem por pai o diabo e achar que ele vai sorrir para você. E se fizeram isso com Cristo, Jesus disse, se vão fazer isso comigo, um ramo verde, o que não fará com vocês? É por isso que existia uma rainha na Inglaterra chamada Maria, traduzido, né? Mary, a sanguinária. Maria a sanguinária, ela matava cristãos queimados. E esses cristãos iam cantando salmos e ela colocava eles no madeira e colocava fogo. Porque continuam odiando esse evangelho. Esse é um evangelho que confronta, ele é um evangelho ofensivo. O evangelho de Jesus ofende, e ofende muito. O evangelho de Jesus aponta para mentirosa e diz assim, você vai para o inferno. Isso é uma ofensa. O evangelho de Cristo diz assim, Deus odeia a sua prática homossexual. E você experimentará a ira de Deus se não se converter. Isso é ofensivo. O nosso evangelho é ofensivo. E isso desperta ódio. Quando você ofende com o evangelho, você está despertando ódio. Se você buscar a Deus autoridade, se você buscar a Deus unção, se você buscar a Deus ousadia para evangelizar, acontecerá dois efeitos que são extremos. As pessoas vão se ajoelhar em lágrimas, clamando por perdão dos seus pecados, ou vai avançar para você para querer arrancar os seus olhos. A unção gera. O apóstolo Paulo diz assim, eu sou cheio de vida e cheio de morte. O mesmo evangelho que diz que Deus quer te salvar, é o mesmo evangelho que diz que Deus vai te enviar para o inferno. O mesmo evangelho, Paulo está dizendo assim, onde eu vou, eu sou cheio de vida para alguns, que se rendem e falam, eu quero servir esse Jesus. E o apóstolo Paulo disse, mas para outros eu sou cheio de morte. E por isso que Paulo foi espancado até estar quase morto, e o jogaram para fora da cidade, se não me engano. A Bíblia diz que ele foi açoitado com 39 chibatadas. Ele foi preso. Ele foi odiado, porque ele era imitador de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Imitar a Cristo é atrair ódio. Você será odiado se você se aproximar muito de Deus. Ao mesmo tempo que você será muito amado, porque Jesus atraía multidões e dizia, eu quero te seguir. E eu vou te seguir. Esse evangelho, ele tem dois extremos. E aqui ele diz, vamos romper esses laços, eu não quero isso, eu não quero ficar ouvindo esse discurso de que Deus não me quer desse jeito, que Deus odeia a mentira,
e que Deus vai me punir, que eu tenho que me converter, e que eu tenho que deixar a homossexualidade, a promiscuidade, a imoralidade. Eu não quero, vamos matar esse povo, vamos calar eles. Porque incomoda, tem vídeos no YouTube, esse povo grava live, e a gente fica enchendo a nossa paciência. Nós temos que calar eles. Eu não quero mais ouvir isso. Vamos tirar essas algemas de nós. Vamos tirar essas algemas do Evangelho. Nós não queremos ser escravos de Cristo. Nós queremos ser livres. Livre de amarras, livre de algemas. Por quê? Esse Evangelho ele é muito estreito, a porta é estreita, mas não somente a porta, o caminho é estreito, a jornada é estreita. Eu tenho que amar os meus inimigos, eu não posso me vingar, porque a vingança é do Senhor. Eu não posso, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que ser generoso, abrir mão do meu dinheiro, parte do meu dinheiro, parte dos meus bens, eu tenho que ficar doando, porque a Bíblia diz que eu tenho que doar os meus bens, vender o que eu tenho, dar esmolas. Eu não quero essa prisão. Eu não quero essa prisão. Eu quero a liberdade. Eu quero ser livre. Eu não quero ter que prestar satisfação para ninguém. Eu quero fazer o que eu quero, a hora que eu quero, e viver o que eu acho que eu nasci para viver. E eu acho que eu já nasci, seja homossexual, ou eu quero ser homossexual, eu já nasci com vocação para, sei lá, promiscuidade, para prostituição. Eu quero viver a minha vida, longe de amarras, longe de pressão, de prisão. Eu não posso me embriagar e me divertir com os meus amigos. Tem que ser aprisionado por essa algema, por essas regras. Eu quero liberdade. Eu quero ser livre. Só que você nunca deixará de ser escravo. Uma vez um jovem falou assim: não quero morar no Brasil. Eu fui um podcast. Não quero ir embora do Brasil. O Brasil tem umas leis que eu não concordo. Eu quero ir embora, entendeu? Eu quero ir para outro lugar. Ele falou: mas você vai para onde? Porque onde você for nesse planeta tem leis. Só vai trocar de uma para outra. Você sempre será regrado. Você vai ter que entrar no foguete e morar em Marte. Sozinho. Porque lá não tem leis. A questão é que você sempre será amarrado por leis. Você sempre será escravo. A Bíblia diz: esposa, sejam submissas aos maridos. Isso é uma pitadinha de escravidão. A Bíblia diz em Hebreus: irmãos, sejam obedientes a vossos pastores. Também é uma pitadinha de escravidão. A Bíblia diz que... A Bíblia não, né? Também, Romanos diz que eu tenho que ser submissa às leis dos homens. Isso é escravidão. Se o policial mandar operar um carro, eu tenho que parar. Sem nem conhecer ele. Eu sou sujeito a regras e leis. Eu não posso prestar um serviço sem prestar conta, eu não posso... Estou cercado. Quando alguém diz que quer liberdade, ele vai para a liberdade dele como o filho pródigo foi: pai, me dá o que me pertence, porque eu quero ser livre. Quero ir embora. Como eu vi um relato de uma mulher que no casamento dela disse assim: eu estou muito amarrada. Eu quero liberdade. Aí abandonou o casamento. Eu não posso. Está casado, tem que ser mulher de um marido, tem que estar em casa cuidando dos meninos, fazendo comida, tem que lavar roupa. Eu não quero essa vida. Aí largou tudo, foi ser livre. Mas na sua liberdade, como filho pródigo, ela encontrou uma escravidão. Porque na verdade você sempre será escravo. Você só tem que escolher qual Senhor você vai servir. Então a tentativa de ser livre é uma escravidão. Tentaram ser livre: eu vou com meus amigos para as festas, vou me drogar. E nessa liberdade encontrou uma escravidão. Eu agora tenho que ficar meio usando essa química, porque na tentativa de ser livre eu me tornei prisioneiro. O filho pródigo, na tentativa de ser livre e ir para longe da casa do pai, se viu desejando comida de porco. E agora ele tinha que trabalhar para outra pessoa que criava porco. E trabalhando para essa pessoa, desejava a comida do porco.
Então, ao invés de servir o pai, ele servia a alguém que criava porco. A diferença era só de patrão. Você sempre será escravo. Escolha do Senhor. Ou você escolhe ser escravo de Cristo. Escravo do perdão, do amor que Ele te chama, do chamado que Ele tem para você. Você escolhe outro Senhor. Você escolhe servir o dinheiro, você escolhe servir a luxúria, você escolhe servir a imoralidade, você escolhe servir, enfim, a vaidade. Você só tem que escolher o Senhor, porque escravo você será até o fim da sua vida. Você só tem que descobrir para quem você vai servir, a quem você vai servir. Quando esses reis dizem assim, vamos desatar essas algemas de nós, chega desse discurso que eu não suporto. A Bíblia diz aqui no capítulo, versículo 4, continuando: aquele que habita nos céus dá risada. Aquele que é todo poderoso dá risada de quem tenta de alguma maneira manipular a soberania de Deus, ou que de alguma maneira acha que está livre de qualquer julgamento divino. As pessoas não querem a igreja porque eles são julgados. É porque elas não experimentaram o julgamento de Deus. Será terrivelmente pior. Alguém diz assim, eu não vou à igreja porque eu vou ser julgado. Isso é uma desculpa. É apenas uma desculpa. Mas aquele que tem todo o poder dá risadas. O Senhor zomba deles. Versículo 4 do Salmo 2. O Senhor zomba deles. São os inimigos de Cristo, que dizem, eu não quero as amarras de Cristo. Eu não quero as amarras do Filho de Deus. Eu não quero o discurso do Filho de Deus. Eles se levantam contra Cristo, perseguem cristãos, o discurso dos cristãos, sem saber que está perseguindo o próprio Jesus. E no versículo 5 diz assim, na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Aqueles que furaram Jesus, o seu lado. Aqueles que não se curvaram ao perdão de Cristo. Aqueles que não deram crédito à pregação de Jesus, que debocharam dele, que disseram que ele tinha o espírito de Beelzebul, eles experimentarão a ira de Deus no seu tempo. E no furor de Deus, Deus os deixará apavorados. Lá em Apocalipse 6, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer sobre o dia da ira de Deus. Apocalipse 6 e 15. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aleluia. Chegará o tempo em que aqueles que quiseram rejeitar as algemas de Jesus, as algemas do Evangelho, eles se esconderão em rochas, em cavernas, e pedirão às rochas para esmagá-los. Caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro que morreu, o Cordeiro bonzinho, o Cordeiro que não revidou os tapas na sua cara, o Cordeiro que não revidou aquele que colocou a espinha na sua cabeça. Esse Cordeiro se levantará em ira
Ele chegará no último dia para julgar as nações. E esse cordeiro apavorará muitos. O verão como nunca ouviram antes. Ele trará pavor. Versículo 6. Final do 5 diz: e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Cristo será colocado em evidência pelo discurso do próprio Pai. Como de fato sempre foi planejado pelo Pai colocá-lo em evidência, é por isso que ele veio, para que tudo convergisse nele. E depois de dizer: eu constituí o meu rei. O versículo 7 diz: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E aqui, o Jesus gerado é o Jesus homem que esteve na barriga de Maria. O Jesus Deus que sempre existiu foi gerado como homem. E no versículo 8, as nações, a autoridade de reger a terra e de julgar a terra será colocada sobre Cristo naquele dia, dizendo assim, versículo 8: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Deus está dizendo assim: está nas suas mãos. Eu estou te dando a terra, as nações nas suas mãos. Versículo 9: como uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Esse cordeiro irado que foi profetizado em Apocalipse é o mesmo que vai julgar as nações, que vai julgar aqueles que disseram assim: vamos desatar as amarras desse evangelho, os que tramaram coisas más contra ele e até hoje perseguem eles. Os que dizem: vamos calar eles, calem esse discurso, parem de falar contra a nossa imoralidade, assim como João Batista pregou contra a imoralidade de Herodes e pediram a cabeça dele. Ele morreu, porque não suportaram o discurso condenatório de João Batista. Era duro demais de se ouvir. Era duro demais de se ouvir um discurso tão condenatório. Prenderam João Batista e mataram, arrancaram a sua cabeça. Esses mesmos serão quebrados e despedaçados como vasos de oleiro. Versículo 10 é um chamado à esperança. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Aqui é um convite à esperança. Ele está dizendo assim: olha, reis da terra, nações, povos, sejam prudentes, deixem-se advertir, ou seja, deixem-se ser corrigidos, juízes da terra. Baixe a cabeça, curve-se, aceita a repreensão, porque a repreensão que vai te salvar é essa repreensão. Ele diz: sejam prudentes, sirvam o Senhor. Sejam inteligentes, sirvam o Senhor. Sejam sábios, sirvam o Senhor. Para você não ter que clamar as rochas para te esmagar naquele dia. Para você não ter que experimentar a ira do Cordeiro. Ele diz assim: sirvam o Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Alegrar nesse cenário de juízo. A salvação nos traz alegria. Senhor. Mas essa alegria foi a custo de alguma coisa terrível. Foi a custo de traições, de tortura ao Filho de Deus. A alegria que eu sinto da salvação, ela foi a custo da dor de alguém. Alguém sofreu muito para eu ser alegre. Alegre-se nele com tremor.
Versículo 12. Beijem o filho para que não se irrite. Um beijo, de uma maneira poética colocada aqui, é sinal de quê? De aceitação, de honra, de respeito. E quando fala que alguém beijou o outro, o marido que beija a esposa, o pai que beija o filho que beija o pai, está falando de... É um ambiente onde tem aceitação, onde há estima de um pelo outro, onde há amor, onde há vínculo, onde há sentimentos entrelaçados. Ele está dizendo assim: beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Refúgio fala de quê? Refúgio fala de se esconder, de fugir. Quando alguém quer se refugiar, ele está procurando proteção. Refúgio significa se proteger, buscar amparo, buscar um lugar de descanso, buscar um lugar de segurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, mas se refugiar de quê? Porque quando eu me refugio, os refugiados das guerras aí, eles estão fugindo da guerra. Estão com medo de morrer, de uma bomba acertar a casa deles. E eles são refugiados. Estão procurando proteção, abrigo, segurança. E quando eu estou me refugiando em Deus, eu estou fugindo de alguma coisa. E na verdade eu estou fugindo dele mesmo. Eu estou fugindo da sua ira. E para eu fugir da sua ira, a maneira digna de fugir da sua ira é nele. A ira em direção à ira é diferente, é paradoxal. Eu vou fugir da ira de Deus e ir em direção a Deus. Eu vou fugir da ira de Deus buscando amparo em Deus. É fugir dele, nele. Muito paradoxal. Porque, diferentemente do que alguns pensam, para onde um pecador deve correr? Para longe de Deus, que é um juiz severo. O escritor aos Hebreus disse: não, se aproxime dele. Se aproxime dele. Aleluia. Com confiança. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus diz assim: um pecador deve fugir para um único lugar, para Deus. Glória a Deus. O pecador, fugindo da ira de Deus, deve correr para o perdão de Deus. Deus é o esconderijo quanto à sua própria sentença. Deus é o esconderijo, é o amparo, é o lugar de descanso contra aqueles que estão correndo dele mesmo. Mesmo se eu disser, e não é mentira dizer que eu estou fugindo do pecado, está correto. Estou fugindo da minha carne, também está correto. Mas também não é errado dizer que eu estou fugindo de Deus, da sua ira. Mas eu estou fugindo dele em direção a ele. Glória a Deus. Mas quando eu corro nessa intenção, não é a intenção de afronta, não é a intenção de quem quer confrontá-lo, não é a intenção de quem está indignado com o seu discurso, com o Evangelho, na intenção de encontrar abrigo e suporte, e amor e perdão, em um lugar para me esconder do cansaço, do pecado, da vida, do cansaço que o diabo e o mundo traz, das algemas do mundo. O apóstolo Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Traduzido muitas vezes na maioria das Bíblias em servo de Cristo. Mas o servir a Cristo é, do grego, literalmente, no Novo Testamento, escravo. Só que você pode imaginar a escravidão como naqueles livros de história na época da escola, onde o escravo era açoitado, o escravo que era humilhado. E aí essa palavra se torna às vezes pejorativa e por isso foi evitada traduzir usando a palavra escravo para não se ter essa imagem. Não vamos colocar servo, para ver se na mente dele troca alguma. E servo, meus irmãos, e é escravo naquele contexto. Não é uma escravidão para o meu mal. É a escravidão de um filho para um pai que tem que prestar satisfação, que tem que obedecer. Mas um pai que quer corrigir para o bem, que quer criá-lo e dar a melhor educação, que dá um futuro maravilhoso para ele,
Mas aquele filho precisa pedir autorização para sair, para fazer isso, para fazer aquilo, não pode desobedecer, você vai ficar de castigo, etc. Então, o pai que minimamente decente vai fazer aquele filho por obedecer. Você vai fazer o que eu mandar você fazer. Mas depois que aquele filho cresce e tem consenso, e um pai também que teve consenso, ele vai ser grato. Ele vai ser grato. E como diz as Escrituras, se ele tiver bom senso, ele vai honrar o pai e a mãe. Ele vai dizer, que bom que eu não virei aquilo, outro. É uma escravidão que tem recompensas inestimáveis, que não dá para calcular. É uma escravidão que me chama para viver eternamente, gozando de glória diante de Deus. É uma escravidão, como diz o apóstolo Paulo, o amor dele me constrange. O amor de Cristo me constrange. Eu não sei mais, eu não sei para onde ir, não tem outro lugar. O que ele fez por mim me constrange. E essa escravidão me alegra, eu quero servi-lo. Eu estou muito feliz em me prostrar com o rosto no chão, com o rosto em terra e adorá-lo, porque essa escravidão me agrada. Eu quero essas algemas de amor, eu quero essas algemas de perdão. Não me incomodo quando ele me repreende, porque essa repreensão me faz bem. Essa repreensão me conserta. Você já foi corrigido por Deus? Se não, você deve se preocupar, porque todo filho é corrigido. Mas se você tem bom senso, as Escrituras, a repreensão de Deus é motivo de gratidão. Quando estamos sofrendo, nós oramos para não sofrer. E a própria Bíblia incentiva a orar assim. Os salmistas disseram que nos momentos de dores, para nós clamarmos a Ele. Mas eu sei que uma das maneiras que Deus tem de nos corrigir é pela dor. Depois que passamos pela dor e passamos a produzir os frutos que Deus queria que nós produzíssemos antes da dor, nós vemos a gratidão, nós vemos o benefício, o fruto, como nós gozamos desse fruto. E nós vemos que nós deveríamos passar pelo que tinha que passar para chegarmos onde chegamos. Porque pior era ficar no estado que você estava. Pior era não ter crescido. Pior era não ter experimentado mais da glória de Deus. Pior era não ter experimentado mais das experiências com Deus. Pior era estar onde você estava. Então, antes de nos acovardarmos e não vou pedir Deus para me corrigir, tenhamos coragem de dizer, Deus, molda esse vaso. Glória a Deus. Porque se para eu experimentar mais da tua glória, eu preciso ser moldado, estou aqui diante de ti. Mediante a dor, eu vou pedir sim para o Senhor me livrar da dor. Mas que nós passemos a acrescentar o que Jesus acrescentou no final da sua oração, passando pela dor. Mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Deus, se possível for, passa de mim o cálice. Se der para me livrar disso aqui, para resolver meu problema, resolve meu problema. Mas se possível for, passa desse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque pior do que sofrer é não viver algo novo contigo. Pior do que sofrer é não me aproximar de ti, não experimentar algo novo. Então, esse evangelho de amarras, eu quero. Eu quero essa vida. Eu quero uma vida de me prostrar diante dele. Todas as vezes eu tenho que me ajoelhar e clamar por misericórdia. Eu quero essa vida. Uma vida de humilhação na presença dele. Eu quero essa vida, dizer, Deus, estou aqui de novo para falar a mesma coisa. Eu preciso da tua ajuda, me melhora. Faça alguma coisa. Glória a Jesus. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós te adoramos mais uma vez por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. Te adoramos por essa palavra. Te adoramos porque o Senhor é um juiz justo. Te adoramos porque o Senhor é nossa esperança, para que nós aceitemos a tua palavra.
O Senhor nos exorta a aceitar as tuas advertências, meu Deus. Que nós venhamos considerar o teu filho que ele fez por nós. Que nós venhamos abraçar essa escravidão, porque é melhor essa escravidão do que a escravidão que está lá fora. A escravidão do diabo, do pecado, do mundo, da imoralidade, da lascívia, da mentira, da desonestidade. Nós preferimos ser escravos de Ti, do Teu amor, Tua compaixão, meu Deus. Em nome de Jesus, atinge, Pai Santo, alcança os nossos corações esta noite. Nos leva ao arrependimento, Pai, todas as vezes que nós não nos humilhamos mediante nossa falha e pecado. Todas as vezes que nós perseguimos um dos Teus filhos nessa terra. Que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento e nos dar o entendimento para não fazer uma loucura dessa. Perseguir um dos Teus filhos, Deus. Nos ajuda a amar uns aos outros e perdoar os outros. Toma nosso coração esta noite, em nome de Jesus. Amém.